Esse make-up pode ser no sentido de inventar uma história, né? Uma coisa fake, assim, mentirosa, ou simplesmente bolar uma coisa. Geralmente é uma coisa mais abstrata mesmo, uma ideia, né? Inventar uma história, inventar sei lá, vamos pensar numa frase aqui. A pessoa fala uma coisa do Lula ou do Bolsonaro que não tem nada a ver com a realidade, né? Daí você fala assim, you are making shit up. Olha só. Tipo, você tá inventando coisa. Para de falar merda, né? Exatamente isso. Você está inventando coisas. You're making shit up. Shit no sentido de coisa, né? Eles falam isso, eles usam shit como coisa às vezes. É verdade. Né? Inclusive, né, quando você tá falando algo de posse, assim, o cara quer... Olha só que contexto específico, né? Você tem um colega de quarto e ele quer bisbilhotar nas suas coisas e você fala assim, hey, this is my shit. Entendeu? Certo. Turn on, ligar. O turn on, que eu falei em uma outra sessão, ele tem um outro sentido bem mais peculiar. Que ele pode... Eu vou até trazer ele separadamente aqui. Vou botar o... Eu ia botar o to, mas na verdade não, porque... colocar, botar pra dentro, tipo isso. Olha, não tá muito longe. Você já vai entender por que tá certo, mas tá errado, mas não tá... Enfim, você entendeu. Porque, veja, o turn on, ele pode ser traduzido como excitar alguém. Então, você falar botar pra dentro, não tá muito longe. Se é que você me entende. Mas, tipo... Turn on no sentido de ficar aceso, né? Sexualmente, você se acender, por exemplo, assim... Vamos pensar numa frase. Bem simples, né? You turn me on. Você me excita, tá ligado? É tipo Higher, né? Tipo, que eles falam quando estão chapados, tipo... I'm high. Tipo, alto. Eu tô alto, né? Não faz muito sentido. Mas, tipo, é porque eles estão, tipo... É igual o turn on acende, né? Isso, tá aceso ali o biruliro. Não é? Pois bem. E uma dica, né, que é meio óbvio, mas vale a pena falar. Que os verbos frasais, apesar deles terem essa estrutura aqui pré-definida, vocês podem muito bem flexionar, botar ing, botar no passado. Tipo, I settled down. Tipo, eu me acomodei, né? I settled down. O que não muda quando você está formando esses phrasal verbs é a segunda palavra. O down, o on, eles vão sempre ficar iguais porque eles não são verbos. Tem uma outra questão. Quando a gente está montando frases com eles, geralmente você vai ter que meio que separar os dois. Eles vão ficar longe um do outro. Vamos pegar... aqui já tem um exemplo, ó. Apesar do verbo frasal ser make up, você não vai botar eles juntinhos. You are making up shit. Porque estaria errado. Quando você quer descrever a coisa, né? Que ele tá... A coisa com a qual a ação se refere, você vai separar esses amiguinhos aqui do phrasal verb. Se é que eu fiz-me claro. Né? Dê mais exemplos. Vamos dar mais exemplos. Aqui é outro exemplo. A maioria das frases é assim, ó. You turn me on. Se eu não separasse, ficaria you turn on me. E que não faria sentido nesse contexto. Então, você separa o verbinho da palavra que ele costumava ficar junto, ó, pra formar o phrasal verb, né? Já que está numa sentença. Tipo assim, vou pegar um deles aqui, ó. Tem daquela música também, que eu esqueci se é do U2 ou do Rolling Stones, If You Start Me Up. If you... Desculpa aí o exemplo avulso, porque eu tava... Não. É de música, faz If sentido. you start me up. Start me up. Como que soletra? Start. Desculpa. Eu não sei se é o meu áudio que tá ruim, eu que não tô conseguindo falar. Start me up. Start me up. Não, é eu que não entendi. If you start me up. Então, é outro exemplo, né? Tipo, esse me, ele tá atrapalhando a relação amorosa do phrasal verb start com up, né? Ele tá no meio deles, olha só. Vou até deixar em negrito pra vocês entenderem, ó. Então a gente deve separar. Mas pra saber se separa ou não, é mais prática, escutar bastante. E vocês vão perceber agora que o phrasal verb, ele é muito... Oi?
Eu achei que era todos que separavam. Eu também, assim, eu acho que é todos, né? Mas eu não posso dizer com certeza porque pode ter alguma exceção. Só que o que é fato é que isso é um recurso da língua inglesa muito usado, né? O phrasal verb para falar de forma formal, olha que engraçado. Formal, informal, de todos os jeitos, é muito, muito útil. E existem diversos. Eu só não vou listar vários porque eu já falei sobre eles, inclusive. O documento das aulas passadas está no canal do Blackboard, se vocês subirem um pouco depois, né? Ok, vamos voltar para a música para ver se a gente encontra algo digno de ser comentado. Então, a gente viu que falta, apesar de ser culpa, na maioria das vezes, aqui é como falha, né? Essa é só falha, que você ainda é muito jovem. Ó, esse once tem o sentido de uma vez, né? Uma única vez. E já que só ligar os pontos, né? Was fui, né? No verbo to be no passado. Então, eu fui uma vez como você é agora, entendeu? E a gente tinha visto que o verbo to find, que tá aqui no passado, né? Found. Apesar dele ser achar, encontrar, aqui ele tá no sentido de descobrir. Tipo, descobrir que alguma coisa tá rolando, né? No mau sentido. Então, é difícil ficar calmo quando você descobre que alguma coisa tá rolando. Take your time, é uma expressão muito comum deles, tipo, que é mais um exemplo da falha da tradução literal, porque veja, pegue seu tempo, não faz muito sentido. Eu acho que eu sei uma exceção para aquilo que você falou. Qual? Desce lá para baixo. Você falou que poderia ter, não poderia? O quê? Da separação? Cheating on me. You was cheating on me. Tipo, eu já vi num filme. A mulher tava traindo o cara e ela falava. E ele falava, você tava me traindo. Sim, o cheating on me. Então, mas aí não é uma exceção, sabe por quê? Porque, veja só, o cheat on não é um phrasal verb. Então esse on, ele tá exercendo função de preposição mesmo, né? Tipo, entendi. No sentido de sobre, né? Tipo, ou em mim, né, no caso. Então, you were cheating on me. Ó, pra quem não sabe, é o vocabulário, né, ó. Cheat. É bem fácil lembrar que cheat, o verbo to cheat, é trair, porque é só você lembrar dos cheat codes, né? A trapaça do videogame, tá ligado? O hack, no caso. Tipo, vou botar cheat aqui no GTA, vou sair voando. Então, pensa nessa tradução de trapaça e já lembra que o verbo cheat é trair. Uma boa tradução ali em cima diretamente. Oi? Falou um dia dois. Uma boa tradução essa you were cheating on me, em português poderia ser você estava traindo a mim. Também, sim. Ficar mais na norma culta, né? O que outro tinha falado? Bota zero down em cima. Eu não peguei quando você falou. Cadê? Acomodar-se. Acomodar-se. Né? Mas no sentido romântico, assim. Tipo, morar com a pessoa, por exemplo. Sabe? Legal, não sabia. E é bem... E esse cheat aí também é colar também, não é? Numa prova? Qual? Isso, também. Bom. Então pode ser tanto trair uma pessoa, pode ser tanto o substantivo trapaça, e pode ser tanto colar numa prova, né? Tem você percebe que esses três sentidos tem a ver com uma coisa, tipo, como que eu posso dizer? De má índole, né? Tá ligado? Você fazer uma coisa errada ali. Tá trapaceando, né? Uhum. Vou botar aqui, ó, noun, que é substantivo em inglês, né? Trapaça. Cheat, verb. A gente tem como trair alguém, colar na prova. Esse why aqui de mineiro, que está no meio da frase, ele é como se o artista estivesse prevendo a pergunta do ouvinte, tá ligado? Tipo assim, toma seu tempo aí, né? Não se apresse, pense bastante. Por quê? Porque, né, pense em tudo que você tem. Entendeu? Ele tá prevendo a pergunta de quem tá escutando. A gente viu que o for pode ser o because, né? O porquê da explicação, o pois, né? Esse may aqui, ele é um verbo modal, modal verb, que indica a possibilidade. Então, pode ser que seus sonhos não estejam aqui amanhã, né?
Aqui é uma pergunta bem besta, né? Mas por que aqui tá com S, o turns? Porque é terceira pessoa, né? Isso, exatamente. É o he. And it's always been. Aqui ó, interessante, ó, esse S, essa contração aqui do it's, como que é na forma normal? It is. Aí caiu na pegadinha. Aqui é it has. Has. Aham. Porque o been ali. Não Exatamente, eu tinha ia falar isso. Já que tem o been, Isso. não poderia ser it is, né? visto. Uhum. It has always been the same. Sempre foi, né? Sempre Aí na tem setinha. sido isso. Esse verbo auxiliar que dá sentido de ter, né? Que é o present perfect. Sempre tem sido a mesma velha história. Aqui, ó, que interessante lembrar que esse Order. lindo verbo order, Order. ele pode significar uma coisa bem diferente do que parece. Ele é mais um caso... Ó, isso é uma coisa que é muito, muito, muito comum no inglês, que são palavras que ao mesmo tempo que pode ser uma coisa, também pode ser um verbo. Então, substantivos e verbos, né? E o order é outro exemplo. Não é Porque... pedir. Oi? Isso, pedir, mas veja só. Por algo. Ele pode ser a ordem, a coisa, a ordem. Ele pode ser... Vamos botar verbo, né? Ele pode ser pedir, ordenar. E ele pode ser, num contexto bem específico, que geralmente é esse verbo que a gente usa para pedir algo para comer, pedir pro garçom, né? Essa aí a galera já tá até ligada. Eu só sabia desse mesmo do pedir. What's your order? Se eu não me engano é assim que o garçom, né, que seria o waiter em inglês, por algum motivo o garçom em inglês é esperador, né? E como é que é garçonete em inglês, alguém sabe? Waitress. Isto. Garçonete, né? Então o garçom pode pedir pra você. What's your order? Ou... não, lembrei da frase mais comum ainda, né? Bem idiomática. Can I take your order? Tipo, posso fazer seu pedido? Entendeu? E perceba que nessa frase o order tá como substantivo, o pedido, né? A coisa pedido. Mas pode ser o verbo pedir, né? Esses dois casos. E quando a gente adiciona o y nas palavras, geralmente elas servem para transformar um verbo ou um substantivo, não sei, no que. Quando nós Repete, adicionamos por favor. quando nós adicionamos o y em algumas palavras, seja um substantivo, seja o que for, né? Vira o quê? Advérbio? Advérbio, exatamente. Eu ia falar adjetivo, mas estaria errado. Vira um advérbio, que é basicamente uma palavrinha que caracteriza o verbo. Tipo, é o jeito que você tá fazendo aquela ação. Tipo... Cara, eu não lembro mais nada desses nomes, advérbio. Tipo, Pois é, né? A tava gramática é muito lento, nome. Tava lento, ficou lentamente, né? Isso, isso. Aham. Ó. É o ente que recebe, né? O ente. Isso, é o nosso sufixo de ente. Rapidamente, Ó. Isso é um inesperadamente. sufixo, né? Que é esse radicalzinho que vai no final das palavras, ó. O ente é o Y deles, geralmente. Ó, geralmente é um outro ente, né? Mas enfim. Ente, essas coisas. Uhum. E esse ente, esses advérbios, é só... Tudo que é advérbio, que nem eu falei, ele dá um sentido pro verbo. Por exemplo, eu comia carne muito rapidamente. Então, é a forma que você comeu a carne, né? Porque o verbo principal aqui seria o comer, que tá no passado particípio. E rapidly é o advérbio rapidamente. E se a gente tirar, né? Geralmente, a palavra sem o sufixo, ela vai ser um adjetivo, olha só. Rapid, rápido, né? E o adjetivo, novamente, ele caracteriza o substantivo. Em outras palavras, para não ficar chato, é basicamente uma qualidade, simplesmente, né? Ou defeito. Então, é uma característica, assim, que se atribui a uma coisa. Pensem aí em algum adjetivo. Em inglês? Deixa eu ver. Vamos ver. Ugly. Usually. Beautiful, ugly. Usually é um outro exemplo de advérbio, ó. Tem o Y, né? Foi mal. Usualmente, né? Oftenly. Oftenly é o advérbio. Por causa do Y. Adjetivo? Uhum. Taller. Taller, ele... Tall. Isso, tall. Tall seria o adjetivo.
O taller, ele é uma questão que eu já falei em outras aulas, que é tipo, a gente chama de comparativo, né? Esse ER é para dizer que é mais alto que, por exemplo. Entendeu? Sim, sim. Tipo, é o comparativo dos adjetivos, né? Então só para lembrar, de novo, adjetivo é uma característica que se atribui a alguma coisa. Slut. Como? Slut. Tipo aquele servidor, por exemplo? Não, slut, tipo, com o. Assim? É. Ah, tá. É, vadia, né, no caso, seria a tradução. Mas enfim, é um adjetivo, tá valendo. É só você tirar o Y do advérbio, rapidly, né, que ele vira o substantivo e vice-versa. E o advérbio caracteriza o verbo e o adjetivo caracteriza a coisa. Agora, só a mérito de prática, né, pensem aí em outros comparativos, outros Shorter. Isto. Faster. Arthur, Faster. Ouvi como é fácil? Qual mais? Martyr, Smarter. Smarter. Ah, sim. Smarter. Younger. Uhum. E por aí vai. Mais alto que, mais baixo que, mais rápido, mais inteligente, mais jovem. Fatter. Fatter, Or- fatter, mais gordo. Aí, na mesma lógica dos comparativos, isso aqui é só recapitulação, tá? Tem o documento das outras sessões. Mas a gente também tem o outro negócio do comparativo, que é tipo um degrau a mais. Quem lembra do termo? Conheço. gente, salva a gente aí. Superlative. Isto, superlative. A Marta salva todo mundo. Oh, mas é professor de português. Eu não. Eu sabe de todos esses Mas nomes. é que eu achei que você ia falar o comparative com aquele more lá. Ah, tá, também vou falar. Olha só. Superlative, ele é um degrau a mais, porque enquanto o comparativo ele faz comparações, obviamente, né? Mais alto que, mais baixo que. O superlative, eu falo para lembrar, né? Eu falo para pensar no super-herói, é o super-homem, é o super, né? Ninguém vence ele. Então, seria basicamente assim, ou mais alto, ou mais baixo, ou mais rápido de todos, entendeu? Nesse Ah, sim. não tem ninguém que embate. Se comparei, então. the fastest man alive. Isso, boa. Inclusive eu usei esse exemplo outro dia, olha só. A frase de abertura da série do Flash, né? Eu sou o homem mais rápido vivo. E não é verdade, velho. Não mesmo. Começa e ele apanha pra todo mundo. Apanhou geral, velho. Os vilões são mais rápidos que ele. Toda temporada mostra isso. Realmente. Tem alguns exemplos aqui, ó. Tem algumas palavras longas que a gente vai ter que colocar o more, tipo, mais alguma coisa. Por exemplo, assim, intelligent. Olha só que estranho se eu aplicasse a regra. Intelligenter. Ou seja, a gente pede ajuda pro more. More intelligent. Que mais? O superlativo ali, voltando, só pra eu entender. É o EST que adiciona, Isso. então. Só. Aham. Na maioria dos casos, né? Ah, Por via de beleza. regra, é o EST. Pense aí, alguma palavra longa que peça o more pro comparativo. More beautiful. Isso. More beautiful. E por aí vai. Palavras longas que é só você pensar em colocar o ER que fica estranhão. Então, Eu acho que o handsome também não dá pra modificar, né? exato. More handsome. Se você Ah, colocar bom. o ER e ficar estranho, pede arrego pro more. Quando tem palavras longas para fazer o superlativo, né, para dizer que é o mais de todos daquela qualidade, a gente pede ajuda pro most. Vamos colocar exemplos diferentes aqui. Expensive. Hot. Hot, a gente pode colocar hotter, aí não precisa Hotter. da ajuda. Ok. Hotter. Hotter. E no caso, hottest, né? Oh, it's a new for me. Por exemplo, assim, dá pra fazer comparações entre lugares, né? Vamos botar, sei lá, Brazil is hotter than Canada, por exemplo. Só Caramba, lembrem-se que Fácil. eu acredito que vocês já tenham entrado em contato com esse outro negócio, mas o hot também pode ser caliente, né? Uma pessoa gostosa, sabe assim? Nossa. Ou seja, sei lá, É igual to turn on.
Isso, tem esse sentido aí no circuito mais sensual da língua. Por exemplo, sei lá, Gal Gadot is hotter than... is hotter than alguém. Enfim. Gal Gadot é a atora da Mulher Maravilha. Verdade. Pense aí numa palavra longa que precisaria do most ou do more. Most available. Incredible. NBA. Incredible. Most available player. Most available? Assim? É. Aham. Or incredible. Certo. Agora vamos traduzir, né? Pra ficar bem claro. O mais inteligente de todos, o mais caro de todos, o mais disponível de todos e o mais incrível de todos. Aqui temos mais bonito duas vezes, mas o handsome, ele serve pra homens, né, e meninos. Então, um homem que é bonito. E o beautiful é mais pra mulheres e pra coisas, assim, de modo geral. Nossa, uma mulher já falou handsome pra mim. Será que ela tava me elogiando? Provavelmente. Que é o handsome é o homem bonito. Eu perdi a oportunidade. Nossa. Agora já foi. Agora ferrou, né? Que bom que estão estudando. Realmente. Então a gente viu um pouquinho sobre os verbos frasais, sobre advérbios, adjetivos, tudo que a gente costuma ver. Que eu percebo que a gente já tá na sexta, né? A gente já vai encontrando padrões. Que na maioria das sessões a gente tá vendo coisas parecidas. Pra vocês verem o quão comum que é. Então vejamos, ó, o verbo frasal, o comparativo superlativo, a maior parte aqui do conteúdo que a gente está vendo, eu já passei em outras. Então é realmente algo que a galera usa, né? Tipo, muito assim, pertinente. Uma dúvida, você é professor? Não, só entusiasta, por assim dizer, né? Gosto bastante e gosto de ensinar. Mas eu pretendo ser. Pretendo fazer faculdade e ser algum dia. Parabéns pelo seu dia. Um legado nas costas. Oi? Um legado que o cara criou e não continuou. Ele tá carregando esse legado. Verdade, tem isso. Pra quem não sabe, essa sessão de música, um cara que era professor de fato, né? O Professor Gust, ele fazia esse evento nesse mesmo estilo. E por algum motivo ele parou de entrar no grupo. E eu passei a fazer de novo. Eu pensei, pô, era mó massa essas sessões de música, eu vou fazer a minha. E já estamos na sexta. Caramba, velho. Parabéns. Cheguei no finalzinho, eu queria ter chegado no começo. Participa aí da próxima. Hoje a gente começou tarde, mas é geralmente 7h30, toda sexta, né? De noite. Toda sexta? Beleza. Muito obrigado. Agora a gente falta... Oi, desculpa. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, é isso. It was our pleasure. It's our pleasure. I am flattered. Ó, galera, flattered, né? Lisonjeado. Flattered. I am flattered. Ok, vamos... A gente tá se aproximando aí do final. Vamos ver aqui as curiosidades. Que desde a última sessão, da quinta sessão, eu comecei a trazer curiosidades da música. Que é um inglês um pouquinho mais formalzinho, assim, mais chatinho. Mas é importante também pra gente aprender a falar de uma forma mais acadêmica, por assim dizer. E eu gostaria de fazer que nem no começo, pra galera ler inglês e depois traduzir, quem se voluntaria. Como que eu faço? Só falar em inglês. Ah, e depois traduzir. Traduzir pode ser outra pessoa, se quiser, né? Ah, beleza. This song is a conversation between a father and son, with the father counseling his son to stay home, settle down, and find a girl, telling him this is the path to happiness. After all, it worked for him. The son thought feels compelled to leave and is frustrated because his dad makes no effort to understand why or even hear now. Muito bom, cara. Ó, vamos junto aqui. Primeiro, vamos ver aqui as palavras que eu sublinhei. O que seria counseling? Alguém sabe?
Aconselhar? Aconselhar? Isso. É, parece. Aconselhar, sim. É tipo um cognato, né? É bem parecido. Path é mais fácil. Mas. Como? É um caminho, né? É o caminho. Caminho. Ele é quase. Ele dá pra dizer que é um sinônimo de way, né? Nesse sentido de caminho. Percurso. E o compelled. Compelido. É, obrigado, né? Tipo, ele sente obrigado a ir embora, etc e tal. E tá, enquanto a pronúncia, aqui seria son, né? É meio chatinho de pronunciar, mas não é nem son e nem sun. É sun. É tipo, bem específico, né? Aqui, ó. A gente tem alguns exemplos aqui, tem vários verbos no passado que a gente pode ver o que eu falei antes de assassinar a letra E, né? Worked, frustrated. Ó, legal, a gente achou a primeira exceção. Aqui a gente fala o E, frustrated. Entendeu? É a primeira exceção de poucas que tem, que a gente fala a letra E, frustrated. Aqui compelled, aqui a gente mata o E de novo, compelled, worked, que mais? Ali. Tem alguma outra? Acho que Ali ele falou thought, mas eu acho que é though. Isso, exatamente, tinha esquecido disso. The sun, though. Aqui, ó, vamos passar bem rapidinho aqui, ó. Tem uma coisa bem filha da mãe do inglês, que são essas 5 palavras aqui, ó. São 5 palavras, cada uma com seu sentido, são muito parecidas e cada uma com a sua própria pronúncia. Então, é chato. Pacas. Posso fazer uma pergunta, Dave? Pode. Por que todos os americanos, tipo assim, eles estão falando alguma coisa e finaliza com do? Tipo, do. Ah, então, isso é interessante. Inclusive eu uso bastante quando eu tô escrevendo, né? O though, ele é mais um sentido de oposição. Tipo assim, é o nosso só que. Só que a gente usa o só que no começo e eles usam no final. Por exemplo, assim, vamos colocar uma frase aí assim. Pode ser ir embora também? Pode, só que ele não é embora, porque, ó, vou botar um exemplo aqui, vocês já vão ver porque que não é exatamente o embora, né? Porém, I love the English language. Ponto. I am not a teacher, though. Tipo assim, eu amo o idioma, né? Eu amo a língua inglesa. Só que eu não sou um professor. É esse só que, né? Essa oposição, tá ligado? Ah, sim. Ou seja, apesar de que eu amar a língua inglesa, eu não sou um professor. Então esse though Tipo but, né? Aham. Só que a gente bota sempre no final, porque olha só. É até usado assim, mas não é tão comum. Quando assim no meio, no sentido de porém, é mais comum a gente ver essa palavra aqui, ó. Although, que é até bem formalzinho assim. I love the English language, although I'm not a teacher. Porém, né? Não sou um professor. Esse é um dos usos, né? É o traduzir como só que. Mas tem outro caso, que é quando você tá respondendo alguém, tipo, para você se opor a alguém numa discussão, por exemplo assim, Brazil is full of monkeys and parties. Sei lá, uma coisa bem xenofóbica, né? Brazil is full of monkeys and parties. Aí o cara responde assim, it's fun, though. Que de novo é o só que, mas você percebe que é uma contestação, né? Tipo, tá se opondo à frase do cara. Ah, o Brasil é cheio de macaco e festa. Aí, mas é legal, pô. Esse pô, né, que a gente coloca no final também. Ah. Então dá pra pensar dessa forma. É o pô. É legal, pô. Essa oposição. Vamos só ver a pronúncia aqui rapidinho. Dessas 5 complicações aqui. E a gente começa falando assim, ó. Though, que é o que tinha no texto. Thought. Tough. Through. E throw. Então... e na verdade tem 6. Se você... Pode falar. Aham. Throughout. Se você contar... Opa. Throughout. Então, repetindo. Though, thought, tough, through, throw e throughout.